Olá, prosa bem, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Hoje é o dia do nosso estudo do NEP, Bezerra de Menezes, e aqui a gente vem compartilhar com vocês algumas reflexões. Estamos estudando atualmente o Evangelho de Lucas, e a passagem de hoje ela é conhecida popularmente como a casa edificada sobre a rocha. Ela está no capítulo 6, nos versículos 46 a 49 do Evangelho de Lucas. Então, esta passagem, que a gente chama de perícope, que é aquele conjunto de versículos, está dentro do Sermão do Monte. Apenas para contextualizar o estudo, embora os versículos possam ser estudados separadamente, mas é sempre oportuno fazer esse contexto. Então, esta passagem de hoje, ela fecha o Sermão do Monte, que é o mais expressivo discurso de Jesus. Ele é atemporal, ele prevalecerá sobre todos os tempos, e é nele que estão contidas, inclusive, as bem-aventuranças. Jesus, ele se utiliza dessa fala que está acima de todas as religiões. É um código de conduta ético-moral. Daí, por exemplo, o Gandhi, como nós já mencionamos aqui em encontros anteriores, ele vai dizer que se toda a literatura se acabasse e permanecesse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E o Gandhi, só lembrando, ele não era cristão, ele era hindu. Então, feita essa contextualização de que está dentro do Sermão do Monte, nós vamos estudar essa passagem, esse conjunto de 4 versículos, como eu disse, que eles vão do 46 ao 49, e eu vou me valer aqui da tradução de Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho. Então, à medida que a gente for trazendo aqui alguns elementos elucidativos, algumas explicações, eu vou também nominando as referências. Farei agora a leitura dos versículos para que a gente possa buscar extrair, além do que está na letra, o sentido espiritual. Então, no versículo 46, nos diz o evangelista Lucas que Jesus se referiu assim àquele grupo de pessoas que o ouviam. Então, ele vai dizer, no versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? No versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. E aí ele vai contar a parábola nos versículos seguintes, 48 e 49. No 48 ele vai dizer, então, é semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou profunda vala e pôs os alicerces sobre a pedra. E, vindo a enchente, bateu com força naquela casa e não a abalou, porque tinha sido construída sobre a pedra. E no versículo seguinte, mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre areia, sem alicerces. A torrente bateu com força sobre ela e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, o que é que nós podemos extrair dessa fala do mestre, que está no Evangelho de Lucas e também no de Mateus? A gente percebe que no versículo 46, que é o que abre a passagem, ele vai fazer uma convocação, né? E, ao mesmo tempo, um alerta. Por que me chamas de Senhor e Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E prossegue, todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. Então, nesses 2 versículos, a gente extrai aqui 2 verbos, o ouvir e o praticar. O ouvir faz parte do esclarecimento. A prática é o aprofundamento da vivência. Então, a gente percebe
que o que faz sentido, já aqui na nossa largada, é incorporar ao nosso dia a dia, é vivenciar na nossa rotina diária todos esses ensinamentos. Inclusive, tem uma fala de André Luiz, que está lá em Agenda Cristã, que é uma fala forte, é um livro que nos ajuda a compreender melhor as nossas responsabilidades diante da vida. André Luiz vai dizer que se nós já temos mais do que 2 semanas de evangelho ou de cristianismo, nós já sabemos o que devemos fazer em todas as circunstâncias da nossa vida. E é uma fala de fato forte. Mas voltando aqui à nossa passagem, o mestre vai prosseguir, agora sim, nos versículos 48 e 49, fazendo uma alegoria a respeito da rocha, da edificação sobre a rocha. Então, a gente extrai aqui que ele vai citar que há o ser humano prudente e há também o insensato. Um constrói a sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia, sem qualquer alicerce. Quem estará mais vulnerável às intempéries da natureza? O primeiro ou o segundo? Então, a gente vai agora extraindo, de fato, alguns símbolos do Evangelho, a gente vai trazer para o nosso estudo a rocha, a chuva e o vento. Então, primeiro a gente vai falar da rocha, né? Dessa simbologia da rocha. A gente percebe que a lei de Moisés, que é a primeira revelação, que ela foi entregue ao legislador hebreu, que era Moisés, grafada na pedra, registrada, esculpida na pedra, a pedra simbolizando ali algo perene. Mais tarde, Jesus, no diálogo também conhecido nosso com Pedro, ele vai se dirigir a Pedro, que vai chamá-lo de pedra, ou de Cefas, lá no aramaico, que é a linguagem originária, né? Cefas ou Kefas, que seria a pronúncia correta, inclusive, escreve Cefas, mas pronuncia-se Kefas, mas o que a gente deve extrair é que significa rocha. Então, ele vai dizer que sobre ti, a fala dele é assim com Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra. Ou seja, os meus ensinamentos, o meu evangelho, é você quem vai se encarregar de divulgá-lo ao mundo daqui para frente. E aí o Pedro, que é essa rocha eleita, depois a gente sabe, claro, que ele vai contar com o apoio dos outros discípulos que se convertem a apóstolo, também já falamos disso aqui, né? Discípulo é o seguidor, apóstolo é aquele que já incorpora o ensinamento, que traduz em vida e se transforma num verdadeiro arauto do evangelho, como um divulgador. Então, a gente tem na figura de Paulo de Tarso, depois da conversão de Saulo para Paulo, outro grande exemplo. Mas, voltando à questão da pedra, então a gente percebe que nós podemos extrair o ensinamento aqui já nesse primeiro ponto, né? Que a parábola vai dizer que o insensato constrói a sua base sobre as ilusões do mundo, que é a areia movediça, sem qualquer alicerce, sem nenhuma conexão com o espiritual, com a transcendência. Nós podemos entender que isso pode se tratar dos prazeres mundanos, aqueles que satisfazem aos sentidos físicos, que viciam, mas que deixam o vazio existencial. Já o prudente, ele vai construir sobre a rocha. E é Humberto de Campos, com aquele seu jeito característico de escrever, que vai nos mostrar de forma cristalina o que é essa rocha, né? Essa fala que eu vou trazer agora, de Humberto de Campos, está no prefácio do Boa Nova, e ele vai nos dizer, abrindo parênteses, lembro-me de que um dia em conversa com alguns amigos religiosos, ainda no mundo dos mortais, notei que eles classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Eu sorri e passei, pretensioso que era. Hoje, porém, já não posso sorrir e nem passar. Eu sinto como a rocha milenar
luminosa e sublime, que nos sustenta o coração. Então, ele, depois que ele desencarna, que expande a sua consciência, que vai nos trazer as belas obras mediúnicas através do Chico, ele já dá notícia de que, de fato, ele vê em Jesus, vê no Cristo, essa rocha milenar e luminosa. E ele conclui lá no prefácio de Boa Nova: na minha escrita, não faço mais referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Eu cito apenas os evangelhos. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao grupo dos evangelizados. Então, na fala do benfeitor, fica clara esta conversão, né, dessa percepção de Jesus como a rocha secular. Então, a gente fala aqui da simbologia da rocha e agora vamos trazer a simbologia do que seriam os ventos e a tempestade na parábola. Então, os ventos são os desafios que a gente enfrenta na nossa jornada. As tempestades são as provações, são as dores, são as expiações a que estamos sujeitos nessa longa jornada evolutiva. Então, quando surgem esses momentos de ventos e tempestades, só aquilo que estiver edificado sobre a rocha permanecerá. O que é mundano vai ruir, vai cair. E agora eu faço uma referência cruzada, porque na passagem de Mateus, onde o Sermão do Monte está no Evangelho dele, no capítulo 7, ele fecha essa passagem acrescentando mais um versículo. Conta-nos Mateus que Jesus disse assim, aliás, que ao final da fala de Jesus, o evangelista diz assim: e a multidão ficou admirada porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Está no final do Sermão do Monte, né? Que é esse código de conduta ético-moral, como nós já mencionamos. Então, os ensinamentos de Jesus, eles foram proferidos por quem tinha autoridade moral. É um espírito puro que já percorreu todos os degraus evolutivos e, por isso, ele pregava com propriedade, exemplificando, dando exemplo, dando testemunho da sua fala. Diferente daqueles religiosos da época que são citados aqui como os escribas, os fariseus, os doutores da lei, a gente pode estender, melhor dizendo, porque estes religiosos usavam a religião para cooptar pessoas, para manipular corações e para tirar proveito de tudo e de todos. Esses religiosos, inclusive, lá no capítulo 23 de Mateus, vão ser classificados como hipócritas pelo próprio Mestre Jesus. Ele vai dizer, num dos versículos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pregam, mas não fazem, orientam, mas não seguem. Aí a gente pode perguntar, quantos existem ainda no mundo com esse perfil? Daí Kardec vem nos ajudar a compreender, à luz da doutrina espírita, esse codificador lúcido, o bom senso encarnado, na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde ele vai apresentar Jesus como guia e modelo da humanidade. E a gente, ao invés de apenas decorar esta fala, Jesus, guia e modelo, devemos trazer para nós o desafio de compreender o que significa isso, né? O que é, de fato, fazer de Jesus guia e modelo? O guia é aquele que conhece o caminho para o mais alto, o caminho para as dimensões celestiais, o caminho para os planos de luz, que é onde ele reside. Então, ele sabe o caminho, ele anunciou que é o caminho, a verdade e a vida. Então, tem respaldo moral para nos ensinar. E o que é o modelo? O que é eleger Jesus como modelo? É tomar como molde o pensar, o sentir e o agir dele.
Então, a cada vez que nós pensamos, sentimos, agimos da forma que nos coloque em sintonia com o Mestre, equivale a dizer, quando os nossos pensamentos, atitudes, intenções, palavras e sentimentos estiverem em sintonia com Jesus, aí nós estamos ouvindo e seguindo-o de fato. Quantas vezes isso acontece num dia, e no mês, e numa existência inteira? Creio que é uma boa reflexão para o nosso avanço. Então, para trazer aqui para a nossa parte final, eu pego um trecho de Emmanuel, esse grande evangelizador, que tem muito a nos ensinar, lá no Caminho, Verdade e Vida, no livro Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, na introdução, ele vai dizer sobre Jesus: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. O Cristo não estabelece diferença entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e, ao mesmo tempo, sua oficina de trabalho. Então, não basta só essa atitude religiosa, seja no espírita, no católico, no protestante, de comparecer ao templo, à igreja, ao centro. É preciso que façamos da nossa vida, do nosso dia a dia, essa oficina de trabalho. Então, que a rocha secular, que é o nosso mestre, seja de fato o nosso alicerce, que pratiquemos tudo aquilo que já aprendemos nesta nossa existência. Muita paz para vocês, até uma próxima oportunidade, um grande abraço e fiquem todos sob o amparo e as bênçãos do Cristo.